Saudações, amigos! Vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre a história da filosofia. Hoje falaremos do último filósofo da natureza antes de adentrarmos à filosofia de Sócrates. Hoje falaremos de Demócrito. Demócrito era grego, nasceu numa cidade chamada Abdera por volta de 460 a.C. Demócrito foi discípulo de Leucipo. Infelizmente não temos nenhum estudo, nenhum documento, nada foi conservado, nenhuma obra de Leucipo foi conservada. Tem alguns fragmentos, mas sabemos que Demócrito herdou não só a herança, mas também a herança filosófica de Leucipo. E ele usou essa herança para poder viajar pelo mundo em busca de conhecimento, em busca das culturas, em busca das filosofias diferentes, principalmente do Oriente. Ele ficou famoso por conta da sua teoria atomista, em que ele dizia que tudo que existe no mundo é formado de átomos e vazio. E sim, os átomos que ele falava sim os átomos da ciência, da física, que é tão estudada hoje. Mas para ele, o átomo, como se achou por muito tempo, era a última partícula, que ela era indivisível, eterna e indivisível. E vazio era o espaço onde não haveria nada e os átomos poderiam se mover. Ele é um dos primeiros defensores do materialismo, onde eles acreditam que apenas o que é matéria, o que ocupa lugar no espaço é real. Eles não acreditam em nada metafísico, em alma, em transcendência, em céu, vida após a morte, não. Apenas a matéria é real. Para Demócrito, era importante deixar claro que a natureza não poderia ser dividida indefinidamente. Não existia uma partícula que depois viraria outra e cada vez menor eternamente. Porque senão a realidade, a natureza, seria diluída, como se fosse uma sopa que fosse ficando cada vez mais rala. Se dividiria tanto que deixaria de existir. Então, por lógica, deveria haver uma partícula primordial, um único elemento que todas as coisas seriam formadas, uma partícula indivisível e eterna. E ele chamava ela de átomo. Se a gente for pegar a etimologia da palavra átomo, a quer dizer não e tomo divisão, então aquilo que não pode ser dividido. Em sua teoria, ele defendia que havia uma infinidade de átomos, uma variedade de átomos, que elas se encaixariam, então por isso seriam como se fossem peças de Lego, que teriam formatos diferentes que se combinariam para formar alguma coisa, um animal, uma planta, uma árvore, um livro, e que depois elas poderiam ser recombinadas para formar outra coisa, exatamente como o Lego, que você monta e depois desmonta. Então, por exemplo, quando uma árvore, um animal morresse e se decomposse, os átomos que formavam aquele animal poderiam se recombinar e formar outra coisa. E atualmente, com os avanços científicos, podemos afirmar que a teoria de Demócrito estava correta. A natureza é formada por uma infinidade de átomos que se combinam para formar tudo que existe. No entanto, se descobriu hoje, com a ajuda dos aceleradores de partículas, dos colisores de átomos, que o átomo não é a menor partícula existente, que ele pode se dividir. Então, hoje são conhecidas as partículas subatômicas, né? Dentro dos prótons, dos elétrons e dos nêutrons ainda tem partículas menores ainda. No entanto, os físicos acreditam que deve haver um limite, que em algum momento chegará em uma partícula única que não se dividirá mais. Um pedacinho da qual toda a natureza seja feita. E Demócrito não tinha nenhum desses aparelhos modernos que a ciência dispõe atualmente. Ele usou apenas a razão. E a razão o levou à seguinte conclusão. Lembra de Heráclito e Parmênides, que tinha ali uma dicotomia entre tudo flui e tudo permanece? Então, se nós aceitemos que, embora as coisas se transformem, nada pode surgir do nada e nada pode deixar de existir, então deve haver uma partícula, algo eterno que faça todas as coisas e que possa se recombinar, mas que nunca deixará de existir. Ele juntou as teorias de Heráclito e Parmênides. Embora ele concordasse com Heráclito no sentido de que tudo se transforma, um átomo de uma árvore poderia depois virar um átomo que compusesse uma águia, por exemplo, ainda assim existiria algo em que permanece, mesmo na transformação. E o átomo seria essa substância eterna e permanente, porque, embora ele se transformasse, ela estaria sempre presente e não sumiria, não deixaria de existir. E embora Demócrito fosse um materialista, em que a gente pode considerar que seja meio cético, né? Só acredita naquilo que é matéria, naquilo que ocupa lugar no espaço, ele não acreditava que as coisas aconteciam por acaso.
mas sim que tudo havia uma razão para acontecer. Ele acreditava que a natureza tem as suas leis e que ele daria tudo para poder descobrir uma lei natural. Ele disse certa vez que preferia conhecer uma lei natural do que ser declarado rei da Pérsia. E nós podemos levantar a questão da alma, da consciência, que nós consideramos ser algo metafísico, né? Aquilo que a gente não pode tocar, aquilo que não pode ser alcançado e que é único em cada um de nós. Demócrito acreditava que também a alma era formada por átomos, mas seriam átomos especiais, átomos da alma. E quando um ser humano morresse, esses átomos se desprenderiam ali do corpo e se reencaixariam em outros átomos da alma. Então a alma não seria imortal, única de um ser humano só, mas ainda assim ela permaneceria nos átomos em outros seres humanos. E esse, gente, foi o último filósofo da natureza. A gente pode ver que Demócrito foi bem da natureza mesmo, né? Ele quase não adentrou ao mérito de comportamento humano, das coisas certas a se fazerem, como a gente vai ver a seguir em Sócrates, por exemplo. Ele era um filósofo da natureza, assim, raiz. E esse foi o vídeo de hoje, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de clicar em curtir, se inscrever no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Eu sou a Samara. Um beijo e até a próxima.